Bem-vindo ao curso de Bioestatística. Nesse módulo estamos vendo a introdução ao programa R. Na aula passada, nós vimos tipos de dados em R, vimos instalação, tipos de dados, a IDE é RStudio e começamos com Data Frames. Mostramos algumas operações com o Data Frame. Nessa videoaula, nós iremos mostrar como manipular arquivos utilizando data frames. Então, arquivos, existem vários formatos de arquivo. Basicamente, os arquivos se dividem em dois formatos básicos, que são os arquivos do formato ASCII, cujo conteúdo desses arquivos podem ser manipulados por qualquer editor de texto, e existem também os arquivos binários. Os arquivos binários são aqueles que só podem ser abertos e lidos por programas específicos ou funções específicas, como é o caso, por exemplo, de um arquivo do tipo Excel. Então, o R ele permite tanto leitura de arquivos do formato ASCII, como também de formato Excel, tendo ainda a possibilidade de leitura de outros formatos, que nós não vamos colocar por hora. Então, arquivos CSV são arquivos binários, arquivo ASCII, cujos campos são separados por ponto e vírgula, por vírgula ou por tabulação. Então, qualquer uma desses separadores podem estar separando os campos dentro de um arquivo ASCII. O comando para a leitura de um arquivo ASCII é o read.csv. O read.csv recebe como parâmetro o nome do arquivo e o separador. Ou seja, os elementos que a string que separa os campos do meu arquivo. O formato Excel, se eu precisar ler o formato Excel, eu tenho que instalar o pacote XLSX. Se esse pacote já estiver instalado, basta eu carregar esse pacote com o comando library xlsx e aí usar o comando read.xls para a leitura do meu arquivo XLS. Para essa aula, nós vamos utilizar uma tabela do banco de dados UCI, que é um banco de dados de repositório de informações, geralmente utilizado para machine learning e para operações de descoberta de valores, treinamentos de redes neurais e de métodos computacionais. No nosso caso, a gente vai usar o banco de dados de doenças cardíacas que tem dentro desse repositório, né? E esse banco de dados ele tem 75 atributos, só que a gente vai utilizar apenas 9 atributos, porque é de uma das tabelas que nós vamos usar, e essa tabela que nós vamos usar, ela tem 9 atributos, e ela tem, eu não sei se esse número aqui não é o número total, 303 é a quantidade total de instâncias, ou seja, de pacientes, né? Cada linha é um paciente desse banco de dados. Os atributos eles são categóricos, inteiros e reais. No próprio site, nós temos a definição completa de todos os campos. É possível você acessando lá e você pode ver esses valores e esses campos, cada um explicando exatamente o que é cada um desses campos. Então, idade, sexo, essa variável aqui é a localização da dor, onde está doendo no coração, já que são dados cardíacos, relacionados a problemas cardíacos. Então, agora a gente vai trabalhar diretamente com o R. Então, para carregar
aquela planilha, eu usei o comando read.csv e passei como parâmetro o endereço da página onde está o arquivo. Então o nome do arquivo é esse daqui. Ele está no formato CSV, apesar de que aqui está .data, mas o formato interno dele é CSV. E o comando read igual a false significa que ele não tem cabeçalho. Ou seja, é um arquivo que não tem cabeçalho. Por isso que eu fui obrigado a criar os cabeçalhos, o nome de cada um daqueles campos, que essa informação também está lá na página. Veja que para criar o nome dos cabeçalhos, eu uso o comando callnames, passando o C que a gente criou, né, que a gente já usou, que é para criar vetores. Então, callnames, na verdade, é um vetor com o nome dos cabeçalhos. Então, vamos fazer a leitura dessa variável data. Ela vai aparecer aqui do lado direito. Se eu clicar em cima dela, então ela carrega. E se você ver aqui, o cabeçalho não está com nomes específicos, né? E ela está totalmente carregada aqui no nosso browser. Agora eu vou associar a cada campo daquele um nome, a cada coluna o nome respectivo daquela coluna. Então agora se eu abrir, eu verei que os nomes já foram carregados, né, em cada uma das colunas. Alguns comandos podem ser dados. Por exemplo, imagine que eu quero ver apenas o início desse meu data frame. Então eu posso usar o comando read, passando como parâmetro data, que é a minha variável data frame, que eu acabei de criar, e a quantidade de linhas que eu quero ver, por exemplo, 10. Então você observa aqui embaixo que ele mostra, né, todas as colunas e 10 linhas. Eu posso também, usando o comando tail, mostrar não o começo, mas o fim, os últimos elementos que compõem esse meu data frame. A função str é uma função utilizada para nos dar uma visão geral dos nossos dados. Então, quando eu quero ver tipo de dados, né, e alguns valores, a quantidade de variáveis, eu uso o comando str. Então, o comando str ele separa cada uma das colunas e colocando o tipo daquela coluna. Veja que a gente tem aqui tipos numéricos, fatores e inteiros, né? Então, esses aqui são alguns dos tipos. E observe que ele também dá a quantidade de observações, que é a quantidade de linhas, ou seja, cada linha é um paciente, são 303, então. E a quantidade de variáveis, que são 14, né? Não são 9, são 14 na verdade. Então aqui nós temos essa informação detalhada. Nós podemos fazer algumas operações em cima desse data frame. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer alguma operação usando apenas uma coluna dessas, eu posso usar o operador cifrão. Quando eu boto o operador cifrão, ele me mostra já todas as colunas. Então, se eu quiser a coluna age, basta eu selecionar e eu tenho no formato de vetor todos os elementos da coluna age. Eu posso fazer algumas operações sobre essa coluna age. Né? Por exemplo, eu posso multiplicar por 10, ou melhor, perdão, multiplicar por 10, né? Multiplico por 10. Eu posso tirar, fazer operações como média, desvio padrão, uma série de operações que a gente vai ver depois, no passar do nosso curso. Uma coisa que a gente viu com o comando str é, por exemplo, que a variável sex ela é do tipo numérico. Mas sex aqui está representando como zeros e uns, sendo 0
masculino e um feminino. Então, se eu quiser transformar essa variável para uma variável, vamos olhar ela aqui, como é que ela está, certo? Se eu quiser olhar essa variável, você vê que ela é totalmente numérica. Mas é interessante esse tipo de variável, como ela só oscila entre dois valores, ser do tipo fator, né? Que seria uma variável discreta, né? Não uma variável do tipo número. Variável número geralmente está relacionado a valores ou discretos ou contínuos. Discretos inteiro, contínuos real. Né? Então, quando eu quero apenas valores do tipo 0 ou 1, que são que não são variáveis nem discretas e nem contínuas no sentido de serem qualitativas, né? Mas sim sendo quantitativas. Então a gente quer a variável, qualitativa, mas a gente quer ela qualitativa e não quantitativa. Então num representa uma quantitativa e não qualitativa. Então para eu transformar ela num fator, eu uso o comando factor. Então eu tenho que fazer essa coluna recebendo factor, essa função aqui, dela mesmo, então, que é a variável sex. A partir desse momento, ele passa a ser uma variável do tipo fator. Observe que aparece aqui os níveis 0 e 1 que compõem essa variável. Nós podemos também criar novos data frames, certo? Utilizando a composição desse próprio data frame. Por exemplo, imagine que eu quero criar um data frame, eu vou chamar de data 1, a partir desse data frame que eu peguei, mas apenas com as informações de sexo, de idade e sexo, né? Então, como é que eu faria isso? Basta eu, usando o comando data.frame, passar aquelas colunas, coluna age e a coluna sex, né? Sex. Então agora o comando foi dado e se eu verificar aqui eu vou ter um novo data frame apenas com essas duas colunas. A gente pode verificar, por exemplo, o tamanho desse data frame usando a função dim. Então, a função dim mostra a quantidade de linhas e a quantidade de colunas associado a esse meu data frame. Nós podemos também filtrar informações que a gente queira retirar. Por exemplo, imagine que eu quero apenas os pacientes que têm mais idade superior a 70 anos de idade. Então eu posso criar, por exemplo, um novo data frame e usando o comando subset, tem outras formas de fazer isso, depois a gente vai explicando, eu posso simplesmente colocar um critério na qual esse data frame vai ser separado. Por exemplo, eu quero apenas aquelas idades que sejam maior do que 70. Então, data 2 vai ser do tipo, vai ter apenas esses elementos com idade superior a 70 anos. Vários outros critérios podem ser colocados de forma que você pode colocar vários filtros em subset, usando os operadores lógicos aqui dentro. O data frame ele pode ser acessado também por indexação. Então, por exemplo, eu posso querer visualizar apenas a primeira linha do meu conjunto de dados. Né? Então, essa daí é a primeira linha do meu conjunto de dados. Mas eu posso também querer ver a primeira coluna. Então, a primeira coluna, eu posso usar esse elemento de indexação. Então, os colchetes
indexam os valores do meu data frame. Eu posso também, usando um operador especial, visualizar apenas dados específicos. Por exemplo, eu criei agora a variável, o dataframe 2, que só tem valores maiores do que 70. Então eu posso fazer uma seleção usando também essa forma de selecionar, né, variáveis, colunas e linhas, onde eu estou dizendo aqui para ele que eu quero ver apenas as linhas, certo? Cuja idade, né, estejam dentro do parâmetro da outra matriz data, né? Perdão, da outra matriz data. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai... Ops, deu um errozinho aqui. Sim, falta aqui uma vírgula, porque eu quero as linhas, né? Então, ele vai me retornar da tabela data apenas os elementos que coincidem com a tabela respectiva data 2. Bom, assim a gente viu algumas operações utilizando o data frame e lendo arquivos. Na próxima aula nós iremos continuar com o R, fazendo agora algumas análises com esse banco de dados. Até lá!